No conteúdo de hoje, nós vamos falar como se desprender do passado e projetar um novo futuro. Oi, gente, eu sou a Gláucia. Bem-vindos de volta ao meu canal e eu espero que todo o conteúdo que você encontre por aqui agregue de maneira positiva em sua vida. Bom, pessoal, esse é mais um vídeo da série que estamos estudando aqui sobre o poder da consciência e de como podemos resolver os nossos problemas através dos ensinamentos das escrituras sagradas. Então, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, eu sempre reforço nesses conteúdos que esses conteúdos eles não têm nenhum vínculo religioso e que o único objetivo desse conteúdo é ajudar você a despertar a sua consciência, lidar melhor com seus pensamentos e despertar o seu poder interior. Então é indiferente se você tem alguma religião ou não. Como eu havia combinado com vocês também, esses conteúdos que eu venho compartilhando aqui, eu vou compilando, ensinamentos aí que eu vou aprendendo com grandes autores, que escreveram grandes livros que são best-seller. Inclusive nos últimos vídeos eu tenho mencionado e deixado aqui na descrição aqui embaixo para vocês. Então entre eles tem Neville Goddard, Joel Goldsmith, Eckhart Tolle, Byron Katie, Esther Hicks e Abraham Hicks, enfim, tem diversos autores, que eu já fiz e ainda faço estudos e aí eu vou compilando e trazendo aqui. Mas nesses estudos onde a gente está falando sobre como resolver os nossos problemas através das escrituras sagradas, eu quero dar uma ressalva, para as obras do Neville Goddard. São bastante obras que tem dele, disponível, são bastante livros, bastantes ensinamentos. O que tem em comum entre esses autores é que eles estão falando basicamente das mesmas coisas, mas o Neville ele costuma deixar um pouco mais explícito alguns ensinamentos, algumas passagens das escrituras sagradas. Então esses estudos, essas séries de vídeos que eu venho compartilhando aqui com vocês, eu estou me baseando muito nos ensinamentos do Neville. Então eu também vou deixar aqui embaixo, como eu tenho feito nos últimos vídeos, os autores, os livros também, para que vocês possam ter acesso. E caso você não tenha acompanhado as aulas anteriores, também não se preocupe, porque ao final desse vídeo e também aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link certinho para você, que é só você clicar e acompanhar as aulas anteriores. Vai ser muito importante para você estudar as aulas anteriores também, porque daí você vai encaixando aí as pecinhas desse seu quebra-cabeça. Combinado? Sem mais delongas e vamos para o nosso conteúdo. Então, para o conteúdo de hoje, nós vamos estudar o 5º capítulo do Evangelho de Marcos. E eu te convido a estudar, a refletir e a meditar nesses ensinamentos através de um viés psicológico, como dramas psicológicos que eu e você vivemos diariamente, porque nós somos seres psicológicos. E nesse 5º capítulo do Evangelho de Marcos, nós temos 3 histórias super interessantes. Neville também menciona isso em uma das suas obras. E nesse 5º capítulo do Evangelho de Marcos, a primeira história que começa ali é quando Jesus começa a caminhar na direção de um homem que estava praticamente louco. Era um homem que estava muito perturbado. E esse homem, ele morava no cemitério, ele se escondia ali atrás das tumbas. E quando Jesus começa a caminhar na direção desse homem, diziam até que esse homem estava endemoniado, possuía demônios. Jesus começa a chegar na direção dele e esse homem fala assim para Jesus: Jesus, por favor, não me faça nenhum mal, não expulse esses demônios de mim. E mesmo assim, Jesus ordena para que esses espíritos ruins deixem o corpo daquele homem. E quando Jesus dá a ordem, imediatamente aquele homem fica curado, ele se levanta, ele começa a se vestir bem, a caminhar e andar, e as pessoas ali que conheciam aquele homem realmente falavam: caramba, é aquele homem mesmo, é aquele homem louco, olha como ele está bem agora. E quando Jesus faz isso, Jesus e os seus discípulos estavam de um lado da margem do rio, e daí eles trocam de lado e estão caminhando e uma multidão
né, tá ali seguindo Jesus, porque Jesus estava operando muitos milagres, então muitas pessoas queriam ter contato com Jesus, muitas pessoas queriam ser curadas por Jesus. Então, conforme Jesus e seus discípulos estavam andando, vem um homem em sua direção, que é Jairo, e aí Jairo também pede a ajuda de Jesus, né? Ele comenta com Jesus que a filha dele está quase morrendo lá na casa dele, se Jesus poderia ajudar. E Jesus falou que sim, então Jesus e os discípulos continuam caminhando na direção da casa de Jairo, e ali no meio da multidão, em um determinado momento, Jesus sente, né, como se um poder estivesse saindo dele. E no meio ali da multidão, Jesus olha e pergunta: quem foi que me tocou? E quando ele faz essa pergunta, todo mundo fica olhando, né, quem teria tocado Jesus. Então, uma mulher se manifesta ali e ela fala: fui eu, mestre. Ela tinha necessidade de tocar em Jesus porque ela tinha uma disfunção hormonal por mais de 12 anos. Então, Jesus olha para ela e fala assim: vai em paz, porque a tua fé te salvou. E aí, continuam seguindo para a casa de Jairo, e enquanto eles estão caminhando, né, Jairo, Jesus e os seus discípulos, vem um pessoal em sentido e falam, né, Jairo, ó, nem incomoda mais Jesus, porque a sua filha já não dorme mais, agora ela está morta. E Jesus, olhando para essa situação, olha para Jairo e fala assim: Jairo, tenha apenas e simplesmente fé. A tua filha ainda vive, a sua filha só dorme. E nisso, as pessoas, né, algumas pessoas que estavam ao redor, eles começaram a rir de Jesus, começaram a zombar de Jesus, e mesmo assim, Jairo, Jesus e os discípulos, né, Jesus seguiu firme ali até a casa do Jairo para ver a menina. E aí, quando eles chegam na casa do Jairo, Jesus fecha a porta para esses zombadores, para essas pessoas que estavam rindo, e entram no quarto somente o pai, a mãe e os discípulos. E quando eles entram no quarto, Jesus vai até a cama, pega na mão da menina e simplesmente ordena também: levanta-te. E a menina imediatamente se levantou. E aí o pai, né, a mãe, Jairo ali, os discípulos olharam, né, meio assim com espanto, né, caramba. E aí Jesus fala para eles, né, orienta ali: olha, deem de comer para a menina e não comentem isso com ninguém. Isso é o que Jesus aconselha ali para eles, né. Então agora, se a gente pegar essas 3 histórias que está no 5º capítulo do Evangelho de Marcos, analisando por um viés psicológico e fazendo uma associação com a nossa realidade, então lembra que eu sempre procuro trazer aqui aspectos da psicologia e também da espiritualidade. Se a gente começar agora a olhar, né, com esse viés psicológico, como eu sempre reforço aqui, como dramas psicológicos que eu e você vivemos diariamente na nossa vida, o que representa este homem do cemitério, que é o tema desse conteúdo de hoje? Às vezes, ou será que nós não estamos amarrados com eventos do passado? Será que a gente ainda não está carregando dentro de nós ressentimentos, mágoas, eventos e acontecimentos do passado que não foram bons para nós? Só que a gente não se desprende disso, ou seja, eu não consigo me desprender do passado. Então eu trago essas emoções, essas sensações, esses sentimentos aqui no meu momento presente. E tudo que eu estou vivenciando aqui neste momento, agora, é o que está dentro de mim, né? Sejam situações boas, ruins ou indiferentes. Tudo isso tem a ver com o quê? Com o meu nível de consciência. Então, quando a gente fala de se desprender do passado, será que eu não estou vivendo mágoas, culpas, ressentimentos, preconceitos, tabus e preconceitos? Não pode haver luz na minha vida se eu estou vivendo no cemitério. Inclusive tem uma outra passagem ainda que diz, né? Deixe que os mortos enterrem os mortos. É por isso. Como que eu vou viver um momento presente com
consequências diferentes, com situações diferentes acontecendo, se eu estou carregando dentro de mim emoções do passado. E às vezes a gente cai numa armadilha também, né? Às vezes é muito comum, quando alguém faz alguma coisa pra gente, a gente fala assim, ai, tá tudo bem, eu já perdoei, mas será que esse perdoar, ele realmente é genuíno? Será que ele realmente vem de dentro? Porque às vezes a gente pode falar que a gente perdoa alguém num ato meio egóico, como se a gente fosse um pouco superior, sabe? Tudo bem, eu te perdoo porque eu sou mais que isso. Só que às vezes esse sentimento pode ser que ele realmente, verdadeiramente ainda esteja aqui. E às vezes a gente toma, às vezes a gente tem consciência do que está amarrando a gente, né, nesse passado, e às vezes a gente não quer soltar, como este homem louco do cemitério. Porque quando Jesus, que é a mente liberta, que é a mente desperta, que tem plena consciência de quem ele é, como ele sempre repetiu e sempre ensinou, eu e o Pai somos um, aquele que sabe que pode todas as coisas, quando ele começa a se aproximar desse homem, o homem diz para ele, por favor, não expulse esses demônios de mim. Então, às vezes, pode ser que a gente esteja nessa situação, se amarrando em coisas do passado. E se eu estou amarrado em coisas do passado, é como eu falei, podem ser crenças, podem ser tabus, preconceitos, mágoas, seja o que for, nós precisamos nos libertar disso. E quando eu faço isso, eu começo a seguir, né, no caminho e na direção da expansão. Por quê? Porque primeiro ali dentro dessa história do quinto evangelho, do capítulo de Mateus, Jesus então cura, liberta este homem que está vivendo lá no cemitério, ou seja, está vivendo do passado. Alguém que vive do passado não pode gerar novos frutos, ou seja, gerar resultados diferentes se eu estou amarrado no passado. E quando este homem é liberto do passado, ou seja, ele para de morar no cemitério, lá nas tumbas, deixa que os mortos enterrem os mortos, Jesus começa a caminhar em outra direção. Então vem essa mulher que tinha um problema, né, uma disfunção hormonal, um fluxo intenso, né, sanguíneo. Uma mulher, sanguíneo não, de sangue, perdão. Uma mulher nessas condições, ela não pode gerar. Né? Ela não pode dar novos frutos. Uma mulher que sangra o tempo todo, como que você vai gerar? É impossível. Então, quando você se liberta do passado, você começa a abrir os caminhos. E essa mulher, o que aconteceu com ela? Na sequência, imediatamente, ela foi curada. Então, agora, eu estou preparada para dar novos frutos. E então, aquela criança que adormecia e que estava quase morrendo, ela representa os nossos sonhos, os nossos desejos, as coisas que a gente tem vontade de realizar na nossa vida. Mas como a gente está com uma mente limitada, né, obcecada por crenças, tabus e preconceitos, vivendo no passado, os meus sonhos também não vêm de encontro comigo. Eles ficam ali adormecendo. Por quê? Porque eu não tenho uma mente livre, uma mente desperta para fazer isso acontecer. Então, quando Jesus desperta esta criança que representa os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos, que cada um de nós sabemos o que nós queremos. No fundo, cada um de nós sabemos. Quando Jesus ressuscita esta criança, né, que ele toca na mão dela, essa criança levanta, são os nossos sonhos também que estavam adormecidos e agora passam e podem ter vida. E só assim, e somente assim, que a gente consegue realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. Então, quando a gente diz seguir Jesus, ter uma mente de Cristo, ser como Cristo, é isso. Jesus sempre teve plena consciência de quem ele era. Tudo é uma questão de consciência. Então, com base nessa história, o que você tem consciência de ser? Ou melhor, quem você tem consciência de ser? E quando Jesus ali, né, adverte, não conte para ninguém, a partir do momento que você se liberta do passado, que você começa a se curar, né, abrir caminhos para gerar novos frutos, né, para gerar novas coisas, ter novos resultados na sua vida, você não precisa ficar comentando isso com ninguém, porque agora você já tem consciência de quem você verdadeiramente é. E trazendo para a prática também, às vezes quando a gente desperta,
e a gente comenta com alguém sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente precisa entender que o despertar da consciência, o autoconhecimento é um processo. Então, nesse processo, a gente já está lidando com as nossas crenças também. Só que, à medida que eu fico comunicando muito para as pessoas que talvez tenham, vamos dizer assim, uma mente limitada, e tá tudo bem, essas pessoas não fazem por mal, porque tá cada um no seu processo. Quando eu comento muito com essas pessoas sobre os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, os meus desejos, podem ser que essas pessoas venham com aquele balde de água fria, sabe? Então agora eu tenho um problema a mais. Além de ter que lidar com as minhas crenças, eu também tenho que lidar com as crenças dessas pessoas. Então é por isso que quando Jesus toca ali na mão da menina e fala, levanta-te e adverte o pessoal, olha, não contem para ninguém, isso também é uma referência para a gente aplicar na nossa vida. Então, esse é o conteúdo de hoje, esse é o ensinamento que eu quero deixar aqui com você, compartilhar com você para que você possa ler, possa meditar, possa estudar em cima disso e veja se faz sentido para você, né? Vê se faz sentido, analisa direitinho, certinho, e eu espero que esse conteúdo tenha colaborado de maneira positiva aí na sua vida. Peço também que, se ele tem feito sentido para você, se você gostou, que você deixe seu like, compartilhe aqui também, coloca nos comentários qual foi o insight, o que você aprendeu, se faz sentido ou não. Se você não gostar, dá um dislike aí também, né? Faça o que faz sentido para você e também compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E se você gosta desses temas sobre psicologia e espiritualidade, também vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo os meus cursos, os meus treinamentos, caso você se interesse, sentir no coração e se fizer sentido para você, clica aí no link para que você possa conhecer um pouquinho mais. Então por hoje é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo, obrigado pela presença, obrigado pela paciência e até o nosso próximo vídeo. Um beijo, fui!